prato bonito para vocês? Aquele que você olha e já pensa em tirar uma foto, né, para registrar a beleza da comida, o equilíbrio das cores, como se essa imagem guardasse o sabor. Mas e se, ao olhar para esse prato, a gente passasse a ver além e enxergasse o impacto que ele causa? O impacto sobre o planeta, sobre quem planta, sobre quem serve, sobre quem come. A regeneração está no prato. Muita gente acha que food design é sobre estética, sobre um prato bonito, sobre um prato de comer com os olhos, instagramável. Mas, se eu disser para vocês que dentro do nosso prato tem um mundo inteiro escondido. Meio ambiente, sociedade, clima, está tudo isso ali, na nossa frente, e a gente não percebe. Hoje eu não quero falar nem de gosto, nem de sabor. Eu quero falar do invisível, do que muda o nosso mundo a cada garfada. Quando a gente coloca uma comida na boca, o que realmente diz se ela é boa? Mais que o paladar, é a conexão. E as nossas escolhas alimentares nos conectam à cultura, à memória e ao território. E são essas escolhas que podem nos permitir a ter atitudes regenerativas. Sabe por quê? 1/3 de todos os alimentos produzidos no mundo é desperdiçado, segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, enquanto mais de 735 milhões de pessoas passam fome. E o problema não é de produção, mas de sistema, da forma como cultivamos, distribuímos e consumimos os alimentos. A ONU também alerta ainda que a alimentação é um dos principais fatores de impacto ambiental. 34% das emissões globais dos gases de efeito estufa vêm da cadeia do alimento. Isso significa que cada refeição é também uma escolha política, ambiental e cultural. Mas, afinal, o que é food design? Primeiro, a gente precisa entender que design é projetar, é projeto. Projetar com propósito, em uma das traduções que eu mais gosto. O olhar do food design é amplo na criação de soluções para problemas complexos, a partir das pessoas. Esse termo surgiu na década de 90 com o designer espanhol Martí Guixé, que foi considerado o primeiro a olhar para a comida como um campo de projeto. Ele me disse, quando a gente se encontrou em Barcelona, que no futuro a gente não precisaria nem de cozinheiros. Já na Itália, a doutora Francesca Zampolo criou e estruturou um método acadêmico dessa disciplina chamada Food Design Thinking. O Food Design, então, ele emergiu de um encontro entre a gastronomia, o design, a antropologia e a sustentabilidade. É toda a inovação que melhora a relação das pessoas com a comida, como projetar alimentos, experiências, serviços e sistemas. Na Europa, esse movimento ganhou força com escolas como o Politécnico de Torino, de Milão, a Design Academy na Holanda, e também começaram a formar designers focados em alimentação e inovação sustentável. Na Espanha, escolas como o Elisava, Instituto Europeu de Design, também exploram essas possibilidades do método no campo de experiências gastronômicas. Food design é um olhar sistêmico para qualquer parte da cadeia do alimento, com métodos. No Brasil, a gente começou a falar disso em 2010, né? Começou a chegar aqui por pesquisadores e profissionais que trouxeram esse olhar para cá, inicialmente focado no desenvolvimento de produtos. O primeiro curso de food design no Brasil, na América Latina, aconteceu em 2017, no Instituto Europeu de Design, coordenado por Christian Ullmann, e eu faço parte dessa turma. Hoje,
o Brasil tem destaque no food design na América Latina e Europa, conectado com eventos mundiais, laboratórios e ecossistemas voltados à inovação e à regeneração alimentar e à sustentabilidade. E foi há quase 10 anos que eu descobri o food design, enquanto eu estava em busca de histórias e experiências gastronômicas, estudando no Brasil e na Europa. Naquela época, eu mergulhei na alta gastronomia para entender o processo criativo dos melhores chefes do mundo. E foi quando eu percebi, por trás de uma experiência gastronômica, de um prato incrível, existe um processo de design. O catalão Ferran Adrià, que já foi considerado o melhor chefe do mundo, me disse, durante o lançamento do livro de esboços do El Bulli, que cozinhar é projetar a partir de ideias, mas que a criatividade precisa de método. Ele tinha em sua equipe designers como Luke Huber, que criou a metodologia Manual Thinking a partir dessa vivência. E depois de participar de eventos internacionais, com outros food designers no mundo, e olhando para o Brasil, eu entendi que não basta reproduzir aqui o que se faz na Europa. O nosso contexto é outro. Aqui ainda convivemos com desigualdade e com sistemas alimentares desorganizados. Segundo o IBGE, a fome ainda atinge 6,48 milhões de pessoas. E o consumo de ultraprocessados cresceu 25% nos últimos 10 anos, especialmente entre crianças, conforme mostra um relatório da Fiocruz. Então, eu percebi que o food design no Brasil não pode se limitar apenas à criação de ingredientes e de experiências. Ele precisa ser uma ferramenta de regeneração social e ambiental. E quer ver como isso aparece aqui perto, na Serra da Mantiqueira? Os produtores aqui na Serra da Mantiqueira têm transformado os territórios. Tem azeites premiados, cafés especiais, cervejas artesanais que conquistaram o mundo. Cada escolha de consumir local fortalece famílias, gera renda, reduz transporte e impacta menos o clima. E o mais importante, ressalta a identidade geográfica desses produtos. Isso guarda a nossa cultura alimentar. Então, isso é um food design na prática. Redesenhar as cadeias de produção e valorizar o bioma e reconectar as pessoas com a origem dos alimentos. Você conhece o bioma do seu prato? Sabe a diferença entre uma commodity e um alimento? O food design é sobre isso, sobre gerar valor para a gente compreender o impacto de cada decisão. De onde vem? Qual é a história que essa comida conta? Quanto carbono há nisso? Hoje, a gente tem tecnologia capaz de imprimir comida, sintetizar proteína, criar ingredientes em laboratório. Mas a pergunta é, a gente está produzindo nutrição ou inovação? Se não é sustentável e regenerativo, não é inovador. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 60% da inovação alimentar está voltada à performance. Produtos diet, suplementos, substitutos de refeição. E o food design propõe um outro caminho, o de usar a tecnologia como aliada para redesenhar o sistema alimentar. Construir um novo pensamento com colaboração e cocriação. Por quê? Regenerar é mais do que sustentar. É curar. Curar o solo, curar a água, a biodiversidade e as relações humanas. E o poder está nas nossas mãos. A indústria só muda porque nós mudamos. Ela só produz produtos e alimentos mais saudáveis porque nós exigimos. Transparência e informação são armas de transformação. E a comunicação é essencial nessa jornada. Então, quando a gente entende de onde vem
o cacau do nosso chocolate, o café do nosso dia, o arroz, o leite, a carne. A gente começa a olhar para a cadeia toda. E, a partir daí, a gente pode fazer novas escolhas que transformam. Então, da próxima vez que você olhar para o seu prato, veja além da estética, se é proteína ou carboidrato. Veja o território, a cultura, a memória. Veja também o trabalho, o meio ambiente, a saúde e a possibilidade de regeneração. Porque o que a gente põe no prato muda o mundo. Muda o meu mundo, que é o seu mundo e é de todo mundo. Food design não é só sobre futuro, mas ele pode começar agora, no seu próximo prato.